Oi, tudo bem? Welcome to Intermediate Portuguese Monday edition. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, in Brazil, and today's Monday, so it's the Monday edition with Nossa Língua Como Ela É. And today I'm going to introduce you to some of the adventures we had in one of the factories I worked for a long time ago. It involves conflicts, and we're dealing with the verb deixar today. Of course, it's not really an in-depth episode about the verb deixar, because it's oh so common that I could spend an entire hour to discuss it. But this episode will give you some of the most common uses of this verb. Again, as usual, the Monday edition has a full transcript, and you can find it in the link on the show notes for this episode. And if you like it and you've been listening to our episodes for some time, consider leaving us a review on the platform or the podcast platform you're listening to this episode. And in case you have any questions, you can do as many listeners have done in the past few days now and send me a message. I'm glad to receive all of them and answer every one of them. Now, on to the episode, Deixar. Duas coisas que eu preciso esclarecer com você, caro ouvinte, cara ouvinte. Essas duas coisas que preciso esclarecer são que, primeiro, a gente tem duas palavras, escusas e desculpas, e as duas servem para dizer a mesma coisa. Mas a palavra desculpa é muito mais comum. A segunda coisa que preciso esclarecer é que os brasileiros dão muitas desculpas para atrasos. Acho que isso acontece com muitas pessoas, mas como eu moro no Brasil, acho que aqui é mais comum. Trabalhei numa empresa onde um cara sempre chegava atrasado. Toda semana ele contava uma ou outra história para justificar o atraso. Uma vez, ele tinha ido visitar uma tia doente. No outro dia, ele tinha sofrido um acidente. Mas a desculpa mais comum e mais absurda era quando a avó dele morria. A pobre velhinha deve ter morrido pelo menos 3 vezes. Quando a avó dele morria, ele não aparecia no trabalho. E ele até chorava quando dizia que a avó tinha morrido. Mas um dia meu chefe ficou irritado e disse: Kleber, deixe a sua avó quieta. Se não quer trabalhar, diga, mas deixe a velha quieta. Ai, essa doeu. E a expressão que o chefe usou foi deixar alguém quieto, que significa não incomodar alguém, deixar alguém em paz, não importunar ou não ser chato com alguém. É uma expressão comum e usa um verbo ainda mais comum, o verbo deixar. E esse é um verbo muito versátil mesmo. E hoje vou deixar de lado a história que eu contei e vou apresentar outros usos
dessa palavra. Bom, eu acho que não vou conseguir deixar de lado a história. Isto é, eu não vou conseguir ignorar a história que contei, porque, bom, depois de um tempo, o Kleber deixou de dar desculpas para seus atrasos. E ele deixou de dar desculpas, isto é, ele parou de contar mentiras para justificar seu atraso. Bom, ele deixou de fazer isso porque ele saiu da empresa. Ele deixou de trabalhar lá. Mas ele não foi demitido. Ele preferiu sair porque arranjou outro emprego melhor. E deixar de significa parar de blá blá blá. E observe bem o uso da preposição deixar de. Inclusive, o mesmo chefe de quem falei, uma vez, ele reuniu todos os empregados do nosso departamento. Ele queria fazer uma festinha, uma celebração, mas as coisas não foram muito bem. O chefe bebeu, outro empregado bebeu, e como eles já não eram muito amigos, começaram a brigar. Uma parte dos empregados, incluindo a mim, batia palmas e dizia: briga, briga, briga. Mas outra parte dizia: deixa disso, chefe, deixa disso, não vale a pena. Pouco tempo depois, o empregado que brigou com o chefe, ele saiu da empresa. O empregado foi demitido. O chefe não deixou a briga para lá. E quando você deixa algo para lá, você não se importa com algo. Você não acha que é mais importante. E como o chefe não deixou a briga para lá, ele foi lá e, pam, demitiu o funcionário. Bom, não sei mais nada daquela empresa. Eu já não trabalho lá faz muito, muito tempo. Mas, pelo menos, a memória dela me foi útil. E agora, se você tiver alguma pergunta, deixa comigo que eu posso te ajudar. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado!